Você já ouviu falar dos bebês reborn? São umas bonecas que parecem gente de verdade. Eu tô indo buscar a Rosana nessa carona, que vai contar um pouquinho pra gente como os bebês reborn mudaram a vida dela. Bem-vinda, Rosana! E agora, Pode o neném entrar. na frente ou o neném vai atrás? Esse pode ir na frente. Tudo bem? Tudo bom, e você, Tudo Rosana? bom? Graças a Deus. E ela quem é? Fala oi, fala, ela é a princesa. Vou mostrar aqui, ó. Coloca nome. Olha aqui. Já vamos falar dela. Rosana, antes da gente começar a falar sobre... Esqueci o nome dela. Os bebês reborn. Sobre Não. a Med. Ela é a Med. Esse é um kit Med. Mas ela tem nome, não? Não, tá. Porque ela tá pra venda, né? Quem põe o nome é a mamãe. Ah, então tá bom. Eu preciso saber de algum lugar daqui de Jundiaí que você tem alguma história, alguma memória. Hospital Universitário. No HU? No HU? Então tá bom, vamos até lá e você me conta o porquê que é importante esse lugar pra você. Antes da gente chegar na história dos bebês reborn, eu quero saber sobre você. Você é de Jundiaí mesmo? Eu sou nascida e feita, eu brinco que sou nascida e feita em Jundiaí, registrada em Várzea, porque era mais próximo da minha casa. Então, na época, eles registravam em Várzea. Mas você sempre morou aqui no Jardim do Lago? Não, eu nasci na Vila Cristo e depois casei, fui pro Eloy Chaves, fui pro Mato Dentro. Ah, você fez um tour aqui pela cidade? Isso, Jundiaí, nós somos turistas. E aí aqui, você tá no Jardim do Lago agora? Agora no Jardim do Lago, faz 21 anos que eu moro aqui. Ah, então faz tempo já. Faz tempo, faz. Faz uns 2 meses só, 21 anos? Isso, só 21 anos, foi logo ali. E como é que foi a sua vida em Jundiaí antes de você casar? Eu sou de uma família bem humilde. Meu pai é bombeiro, mas assim, todo mundo sabe que bombeiro nunca ganhou muita coisa e estudava muito, né? Investia muito em estudo. E a gente mudava demais. Antes de eu me casar, a gente morava lá no Jardim América, na Várzea, onde até hoje a casa que era dos meus pais continua. Que eles faleceram 4 anos, né? De Covid, faleceu os dois. Os dois de Covid? 11 dias de diferença um do outro. Foi um baque que desestruturou totalmente a gente, né? Eu posso imaginar. Até hoje a gente vive assim... A gente leva a vida, né? Como a gente fala, cada vez que você perde alguém da família, você continua levando a vida. Mas a vida perde bastante o sentido. Você disse que vocês tiveram uma vida humilde. Sim. Mas como é que foi a sua vida? Vocês tinham muitas dificuldades? Nós moramos nas olarias de Jundiaí. O que são as olarias de Jundiaí? É onde faz tijolo. Nós éramos oleiros, né? Quando era pequena. E onde isso? Aqui na Vila Cristo mesmo. Tinha as olarias do Zé Goiaba, a olaria do Felício. Ah, então seu pai, além de ser bombeiro, também trabalhava nas olarias? Também. A minha mãe, na verdade, assim, o meu pai, nas horas vagas, ele ajudava a minha mãe. Porque quem mesmo ficava nas olarias era mais a minha mãe. E nós, né, pequenos. Porque o meu pai precisava trabalhar e, assim, o dinheiro... Se ele estudasse, ele não pagava aluguel. Então ele precisava estudar para poder subir. A minha mãe, a gente sempre brincava que o meu pai era tenente, mas a minha mãe era tenenta, porque foi ombro a ombro, né? Ele de um lado e ela do outro, muitas vezes até sozinha, na olaria para poder bancar, né? Você é filha única? Não, eu sou a única mulher de 7 filhos. Como é que foi para você, uma menina no meio de tantos meninos? O primeiro filho foi filho homem, né? O meu irmão mais velho, Valdemir, depois veio eu. Então são os 2 mais velhos. E depois veio 5 homens, que eu ajudei muito a minha mãe a criar todos eles, né? E aí vocês tiveram que começar a trabalhar cedo? Por causa das dificuldades da família? Sim, eu com 15 anos eu entrei na Filobel. Daí eu entrei na Lojas ali, fiquei pouco tempo, acho que fiquei 2, 3 meses. Aí depois eu fui para Correias Universal, lá na Várzea, trabalhei quase 2 anos lá. A Correias Universal, o que você fazia? A Correias Universal era correias para carro. E você fazia? Fazia. Mentira! Pegava aqueles pesos assim que... Tipo 50 quilos de borracha, larguei pra pôr na máquina pra poder fazer as correias de carro. Então você gosta mesmo de botar a mão na massa, gosto, né? De fazer ali. Sim, eu gosto de fazer, sabe? Sempre gostei. Aí me casei, tudo, entrei na Guarda Municipal, trabalhei, fui da primeira turma de Guarda Municipal feminina de Jundiaí. Aí meu esposo comprou caminhão próprio. Aí sim, aí a gente tinha trabalho mesmo. Aí eu ajudava ele a entregar vaso sanitário. O pessoal ficava assim, boca aberta de ver, falava assim, nossa, como pode uma mulher... E não carregava de um vaso, carregava de 2 vasos em cada braço. Eu sempre gosto muito de ver a surpresa das pessoas, né? Quando elas veem uma mulher fazendo um serviço que
julga muitas vezes o serviço de homem. Meu esposo me ensinou a amarrar caminhão. Quem vê eu mexendo com as bonecas, né? Fala, não, essa daí sempre foi Dona Quinha, né? Não, a vida foi pesada. Eu falo que a origem humilde, muitas vezes, ela traz pra gente perseverança pra vida. Ela faz com que você não desista diante de qualquer problema, de qualquer situação. Ela te joga pra cima e ela te fala, não, você já passou por momentos piores. Rosana, a gente tá chegando aqui no Hospital Universitário, eu não vou entrar, óbvio, no hospital. Por que esse lugar te traz uma boa memória, uma lembrança muito bacana? No Hospital Universitário, antigamente ele era o Hospital Santa Rita. A minha filha nasceu aqui, a minha bebê de verdade. A única que eu fiz de verdade. Tem uma filha? Tenho uma filha que ela tem 34 anos, a Graciele. E os meus 2 netos também nasceram aqui. E também 3 dos meus irmãos nasceram quando era Santa Rita. É um hospital que trouxe muita gente da nossa família. Como é que foi pra você se tornar mãe? A experiência mais maravilhosa do mundo, você imagina. 6 irmãos homens, sempre sonhei em ter uma irmã. Ela não veio, mas veio a minha filha. A minha tão sonhada menina. A minha filha é minha companheira, é minha amiga, é minha... Nossa, assim, é o mesmo que eu era com a minha mãe, sabe? Porque com a minha mãe era assim também. Então, eu falo que... Eu acho que tem muito disso. Que os teus pais te ensinam, né? Você leva pra tua vida. E a minha mãe era muito minha amiga, sabe? E a minha filha também é a mesma coisa. E a minha neta também. Eu falo que um momento, assim, que eu lembro muito da minha vida, na minha infância... Você vê, por todas as dificuldades que eu passei e não tendo irmãs, um dia eu tava brincando de casinha com as minhas amigas. Eram 3 irmãs e eu sozinha. Só que a gente brigou. Aí eu montei a minha casinha na minha casa e elas a casinha delas na casa delas, mas elas tinham com quem tomar café e eu não. E eu comecei a chorar, eu sentei próximo da minha mesinha e comecei a chorar. Aí a minha mãe e a mãe delas, vendo eu chorar, falou assim, o que tá acontecendo, Rosana? Aí eu falei assim, é que as meninas brigaram comigo, elas não querem tomar café comigo. Aí a minha mãe e a amiga delas, a mãe das meninas, sentaram comigo e foram tomar café. Gente, eu nunca esqueço esse dia. Olha só. Foi o dia mais, eu falo assim, que na minha infância é o dia que mais marcou. Você não imagina que um adulto vai largar o que tá fazendo pra vir ali tomar um cafezinho de mentirinha, lógico, com uma criança, né? Ai, que bonito. Mas marca muito. Não, é lindo, né? Eu acho que família é tudo pra gente, né? É aquela coisa que te completa, é claro. Existem famílias que, infelizmente, não sei, a gente não sabe explicar o porquê que não tem esse vínculo, né? Um Odete Reutemann, por exemplo. Isso, exatamente. Vou dar um exemplo bem genérico aqui, tá, gente? Exatamente, é algo que surreal, né? Porque, gente, a gente fala como é bom você ter uma família. Claro, desentendimento, falar que a gente não tem mentira. Claro, todo mundo tem. Mundo. Mas é aquela coisa que quando você põe o pé fora do portão, você já começa a pensar naquilo, aquilo já começa a te remoer, você fala, volto pra trás, não volto pra trás. Não, tem que fazer as pazes. Minha mãe sempre ensinava isso, sabe? Nunca durma brigado com teu marido. Se brigarem, façam as pazes durante a noite, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vamos falar da Medi? Vamos! Que agora ela tem nome, é Medi, o nome dela. M-E-D-D-Y, Medi. Já americanizei. Rosana, quando é que você decidiu começar a fazer bebês reborn e por quê? O meu sonho era ter um bebê reborn. Isso quando? Antes do falecimento dos meus pais. Aliás, há muito tempo antes, né? Eu vi um dia na televisão, no programa do Gugu. Na verdade, foi a minha professora que estava lá, né? Que expondo os bebês. E eu me apaixonei. A minha filha era pequena. Eu me apaixonei mais do que ela. Ela viu, achou bonitinho, mas ela era pequena, ela não ligava muito. Mas quando eu vi, eu falei, eu preciso de uma dessa. Eu tinha minha filha pequena, então não é falta de criança. Tem muita gente que fala assim, é falta de uma criança para cuidar. Não é falta de criança para cuidar. É amor pelas bonecas. Antes da minha mãe e do meu pai falecerem, eu e minha mãe, a gente conversava muito sobre bonecas. E a minha mãe sempre falava que o sonho dela era ter um quarto bonito, porque como meu pai era bombeiro e estudava muito, ele estava sempre trancado no quarto, então ela não conseguia deixar o quarto dela organizado. Aí ela sempre falava pra mim que o sonho dela era ter um quarto com uma cama bem bonita e uma bebê dorminhoca, que na época dela era bebê dorminhoca que ela chegou a ter uma e nós furamos o olho da bichinha. Aí meu pai comprou uma cama daquelas bem linda, né? E faltava o quê? Faltava a boneca, né? Antes do aniversário dela, em novembro de 2020, ela falou assim pra mim, falou, filha, eu sinto que tá chegando o fim. Falei, que fim, mãe? Ela falou assim, eu sinto que eu tenho muito pouco tempo. Eu falei, mãe, para. E a minha mãe sempre teve depressão. Ela falou, eu tento buscar o amanhã e não existe o amanhã. Isso foi 6 meses antes do falecimento dos dois. Aí eu falei pra minha filha, eu falei, eu vou realizar o sonho da avó. Vai ser aniversário dela dia 27. Eu vou dar uma bebê reborn pra ela. É claro que eu dei na época aquilo que eu conseguia dar, mas era até tá comigo, a Maria Clara. A primeira? A primeira.
Aí eu dei pra minha mãe e falei, pronto, mãe, a sua cama linda, agora faltava a bebê, eu não te dei uma dorminhoca porque já não é mais bonita. Agora a onda é bebê reborn. Nossa, foi um dia incrível. Ela e meu pai brincando pra escolher o nome, meu pai queria que colocasse Ana Rosa e a minha mãe queria a Maria Clara, né, que a minha mãe era Maria Clelva e a Maria Clara. Então assim, foi um dia muito legal, muito gostoso. A gente fala assim, um adulto não tem o direito. Cara, você cura feridas. E aí minha mãe falou pro meu pai, né, falou, meu amor, a filha deu uma bebê pra nós e agora a gente vai se preparar pra dar uma pra ela também, que ela também não tem. Mas daí veio pra nós, né, o Covid, todos nós ficamos infectados, quase morri também. Daí eles foram embora. Daí eu falei pro meu esposo e pra minha filha, né, a gente recebeu um dinheirinho deles. Aí eu falei, eu vou investir na arte, eu vou estudar e cada bebê que eu fizer é como se eles estivessem me dando. E eu falo que cada sorriso que a gente ganha de um cliente, sabe, é assim pra gente, é como se eles estivessem no céu batendo palma por aquilo que tá acontecendo. Parece que os adultos redescobriram o bebê reborn, mas redescobriram para eles mesmos, sim, né? É que na verdade sempre foi, mas sempre foi muito oculto, pelo medo do que as pessoas vão falar. É mesmo? O bebê reborn, na verdade, ele é uma técnica desenvolvida para adultos, colecionadores. A criança viu, amou e entrou junto, mas na verdade foi uma técnica desenvolvida para os adultos. Ah, eu não sabia. Houve a época da guerra, onde os pais pegavam em meio aos escombros, né, as bonecas quebradas e pintavam para dar vida, para fazer um bebê para as crianças. Mas a arte reborn em si, ela foi desenvolvida para colecionadores, porque tem itens que chega a custar 120 mil reais. Quanto? 120 mil reais. Gente, e essa discussão toda que tá em torno de ter ou não ter um bebê reborn, se adulto pode ou não pode, aí começaram, né, a falar muito sobre a história de... Levar o médico. Estão levando E não na verdade, isso é tudo para ganhar engajamento. Eu acho que a gente precisa parar com esses preconceitos bestas, idiotas, de que adulto não pode brincar se ele quiser. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, tem muito marmanjo, e a gente sabe que tem, que coleciona os bonecos de super-heróis. Sim, bonecos, né? Carrinhos, bolinhas. Tanta é como coisa. Diz, o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Olha, pra você ter uma ideia, você quer ver uma coisa que, assim, muitas vezes eu tenho vontade de chorar nos eventos, quando eu vejo uma pessoa mais de idade chegar e falar, se eu tivesse alguém pra dar, eu comprava. Aí eu falo, mas você gostaria de ter? Eu gostaria, mas o que vão falar de mim? Você sabe que você vê uma criança interior ali dentro que precisa ser curada. É. Isso aqui pode curar. Eu me curei. Ai, Rosana, eu adorei essa história. Obrigada. Muito obrigado por ter contado, poder sentar, ouvir sua história, conhecer um pouco do porquê que esses bebês chegaram na sua vida e estão chegando nas vidas de tantas pessoas. Foi importantíssimo, eu tenho certeza que muita gente vai se reconhecer e vai entender um pouco a criança interior que tem nela. Exatamente, não é loucura. É só o final da loucura, é cura. Muito obrigado. Posso te dar um abraço? Pode, claro. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe mesmo. Deixa eu dar um abraço na média também. Hoje vão Vai ser lá. 2 abraços. Vamos lá. Abraço duplo também.